Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante: círculo e circunferência. Com certeza vocês já observaram que o formato circular está presente em diversas estruturas, objetos. Isso só reforça a importância dessa forma geométrica. Por exemplo, essa roda gigante, ela está situada no Rio de Janeiro, no Porto Maravilha. É considerada a maior roda gigante da América Latina. Tem 88 metros de altura. É muita coisa, mas para funcionar, tem toda uma estrutura que, além dos equipamentos, tem elementos particulares dessa forma geométrica. Vamos aprofundar? Vamos começar observando alguns objetos. Temos um alvo, um relógio, uma bicicleta, uma boia, um anel e uma moeda. Todos têm em sua estrutura formas circulares. Mas quais lembram círculo e quais lembram circunferência? Para cobrir o primeiro objeto, que é o alvo, temos que preenchê-lo todo. E o relógio também. Agora reparem as rodas da bicicleta. Para cobrir os pneus, é só traçar o contorno nos dois pneus. Agora olhem a boia. Nós também podemos contornar. E o anel? O que vocês acham? Também podemos preencher apenas com contorno. Já a moeda, nós temos que preencher toda. Perceberam a ideia? Agora, nós já podemos diferenciar círculo de circunferência. Vamos ver. Olhem só, os objetos onde nós só traçamos o contorno dão a ideia de circunferência. Já aqueles que nós precisamos preencher, além do contorno, a parte interna, dá a ideia de círculo. E é justamente isso que diferencia círculo de circunferência. Quer ver ficar mais fácil? No anel, você consegue colocar o dedo dentro, correto? E na moeda? Você consegue? Não, né? Agora, com certeza, vocês já sabem diferenciar círculo de circunferência. Agora, vamos ver como formar uma circunferência. Primeiro, nós precisamos de um ponto O, que nós chamaremos de centro da circunferência. Ligando o ponto O a um ponto P em outra posição, nós podemos formar um segmento de reta. Esse segmento nós chamamos de raio da circunferência, que nós também podemos chamar pela letra R minúscula. Agora observem, se nós fizermos um giro completo do ponto P com a distância do raio em torno do centro, olha o que acontece. Nós formamos a circunferência. Vamos ver mais alguns elementos. Observem, ligando o centro O a um ponto Q, que está em outra extremidade da circunferência, nós temos novamente um raio. E do ponto P ao ponto Q, nós temos um segmento de reta que une uma extremidade à outra passando pelo centro. E a esse segmento nós damos o nome de diâmetro da circunferência. Vamos observar outro elemento. Se nós pegarmos um ponto A qualquer na circunferência e marcar outro ponto que nós chamaremos de B, que também está sobre a circunferência, e ligarmos, nós temos um segmento de reta que une um ponto qualquer da circunferência a outro ponto. A esse segmento, nós damos o nome de corda. Se vocês repararem, o diâmetro também é uma corda, mas é uma corda especial, que une um ponto da circunferência ao outro, passando pelo centro. E também é muito comum representar o diâmetro de uma circunferência pela letra D minúscula. Então, agora vamos ver esses elementos de forma separada. Observem. Na primeira circunferência, temos a corda AB, que é um segmento de reta. Na segunda circunferência, nós temos o segmento de reta OP, que é o raio da circunferência, que liga o centro da circunferência até uma das extremidades. E, por último, nós temos o diâmetro, que é o segmento de reta da circunferência que une uma extremidade à outra, passando pelo centro.
E nesse exemplo, nós temos o diâmetro representado pelo segmento de reta PQ. E aí, pessoal, até aqui está tudo tranquilo? Agora vamos identificar esses elementos em desenhos que representam formas circulares utilizadas no dia a dia. Preparados? Observem a roda. Esse segmento amarelo, damos o nome de... Pensem um pouco. Pensou? Quem respondeu raio, acertou. Agora observem a pizza. Esse segmento roxo, podemos chamar de... Pensou? Diâmetro. E aí, acertou? Eu não posso pensar em pizza, adoro. Vocês sabiam que quando pedimos uma pizza, o seu tamanho é dado pelo comprimento do diâmetro? Aí tem aquela pizza pequena, aquela média e aquela grande. Todas elas são de acordo com a medida do seu diâmetro. Agora esse disco de vinil, você sabe o que é? É bem antigo, né? Já viram um? Esse segmento verde, como ele se chama? Quem falou corda, acertou. Agora que a gente já identificou os elementos de um círculo e de uma circunferência, vamos prosseguir com a nossa aula. Mas antes, vocês já ouviram uma piada? É bem assim, ó. O que é pior que ser atingido por um raio? Você sabe? É ser atingido por um diâmetro. Você sabe por quê? Vamos ver. Para entender essa piada, vamos identificar a relação entre diâmetro e raio. Observem, o diâmetro liga uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro, que nós chamamos pela letra D minúscula. Já o raio é o segmento que vai do centro da circunferência a uma das extremidades. Observem que aqui nós podemos traçar outro raio. E assim, nós podemos dizer que o diâmetro é igual ao raio mais o raio. Ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Podemos falar que D é igual a 2R. Agora faz sentido? Pior do que ser atingido por um raio é ser atingido por um diâmetro, que é igual a 2 raios. Gostaram? E sabendo dessa relação, vamos fazer um exercício. Observe as 3 circunferências e determine o diâmetro da circunferência maior. Então, dentro da circunferência maior, nós temos outras 2 menores, onde os seus raios estão indicados. Um deles é de 2 centímetros e o outro de 1,4 centímetro. Nós podemos dizer que o diâmetro da circunferência maior, chamando de D minúsculo, é igual à soma dos diâmetros D1 e D2 das circunferências menores. Observem que traçando mais um raio, 2 centímetros em uma das circunferências e 1,4 centímetro na outra. Assim, 2 raios é igual a 1 diâmetro. Então, escrevemos que D é igual a 2 vezes 2 mais 2 vezes 1,4. E fazendo as contas, encontramos que D é igual a 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 1,4 é igual a 2,8. Assim, o diâmetro da circunferência maior é igual a 6,8 centímetros. Bem tranquilo, né, galera? Agora, vamos ver como calcular o comprimento da circunferência. Observe essa roda. Ela pode dar uma volta completa, correto? Isso equivale a esticar a circunferência, transformando em segmentos de reta, que é mais fácil de ser medido. Então, a esse segmento de reta, nós chamaremos de C, que é o comprimento da circunferência. E traçando o diâmetro dessa roda, que equivale ao diâmetro dessa circunferência, nós temos D. Agora observem, nós podemos comparar a medida do diâmetro com do comprimento da circunferência. Vamos ver. O diâmetro cabe 3 vezes dentro do comprimento da circunferência. E mais um pouquinho.
E esse pouquinho equivale às casas decimais do número π. Vocês lembram do π? Vamos ver. Quando nós dividimos o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, isso vale para todas as circunferências, nós encontramos o valor do π, que é um número irracional e, por isso, possui infinitas casas decimais. Um valor aproximado de π é 3,14. Observem o símbolo de aproximado, um igual com um tio em cima. Então, a partir daqui, nós podemos estabelecer a relação do comprimento da circunferência em função do diâmetro e de π. Observem, o comprimento pode ser obtido multiplicando π pelo diâmetro. Mas vocês lembram? Nós podemos reescrever o comprimento como π vezes o diâmetro é igual a 2 raios, ou seja, 2r. Então, organizando essa expressão, chegamos à fórmula do comprimento da circunferência. O comprimento C é igual a 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes o raio. Gostaram da demonstração? Mas agora a gente só vai utilizar a fórmula C igual a 2πr para ajudar na resolução do próximo exercício. Preparados? Então vamos lá. Jonas faz atividades físicas todas as manhãs e, para se aquecer, começa dando 5 voltas em torno de uma praça que possui formato de um círculo. Sabemos que a distância do centro da praça até a faixa destinada a caminhadas e corridas é de 20 metros. Qual é a distância percorrida por Jonas todos os dias? Vamos considerar o valor aproximado de π igual a 3,14 para resolver esse exercício. Então, vamos conectar as principais informações do texto. Nós temos o raio igual a 20 metros, o valor de π considerado 3,14 e a quantidade de voltas que Jonas dá em torno da praça. Então, agora, vamos utilizar a fórmula. Comprimento é igual a 2πr para saber o comprimento da praça. Então, podemos substituir o valor de π, 3,14, e o raio igual a 20. Então, o comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes 20. Vocês concordam que é mais fácil multiplicar 2 vezes 20 primeiro? Nós podemos fazer isso na multiplicação, pois a ordem dos fatores não altera o produto. Então, fazendo 2 vezes 20, encontramos C igual a 40 vezes 3,14. E fazendo essa multiplicação, nós encontramos o comprimento igual a 125,6. Isso significa que o comprimento da praça é de 125,60 metros, ou 125 metros e 60 centímetros. Observem que esse zero foi colocado no final apenas para dar um significado no valor do centímetro, que corresponde às casas decimais desse comprimento. Mas não é isso que o exercício quer. Ele deseja saber a distância percorrida por Jonas todos os dias. Então, ele dá 5 voltas em uma praça com um comprimento de 125,60 metros. Então, para saber a distância, basta multiplicar 5 vezes 125,60, ou 125,6. Fazendo essa conta, nós encontramos 628 metros, que corresponde à distância percorrida por Jonas todos os dias durante o seu aquecimento em torno da praça. Vocês lembram no início? Nós começamos diferenciando circunferência de círculo. Círculo é o contorno e toda a superfície interna da circunferência, e por isso nós podemos calcular a área. Vamos ver? Então, vamos ver como calcular a área de um círculo de raio R. Observem que o círculo é o contorno, mais a região interna da circunferência. E a área é igual a πr ao quadrado. Repararam a diferença? No comprimento, o 2 estava na frente do π, e na área, o 2 fica como expoente do raio. Assim vocês não esquecem mais. Então, vamos ao exercício. Lígia deseja comprar um espelho de formato circular para o seu banheiro.
cujo diâmetro mede 40 centímetros. Para colocá-lo no local mais adequado, ela precisa medir a área que o espelho ocupará em seu banheiro. Vamos ajudá-la? Para esse exercício, vamos considerar também π igual a 3,14. Vamos separar as principais informações do texto. Observem, o diâmetro é de 40 centímetros e o valor de π foi aproximado para 3,14. Então, vamos lembrar da fórmula da área. Área é igual a πr ao quadrado. Mas olha só, a área é em função do π e do raio. Nós temos o diâmetro, mas o diâmetro é 2 vezes o raio. E para calcular o raio, é só dividir o diâmetro por 2. E dividindo 40 por 2, nós encontramos o valor do raio, que é igual a 20 centímetros. Agora, nós podemos substituir esses valores na fórmula. Observem, a área é igual a 3,14 vezes 20 ao quadrado. Fazendo 20 ao quadrado, encontramos que a área é igual a 3,14 vezes 400. E multiplicando 3,14 por 400, nós encontramos 1.256. Ou seja, o espelho ocupará 1.256 centímetros quadrados de área. A área foi dada em centímetros quadrados porque o comprimento do raio está em centímetros. Então, pessoal, por hoje é só. Mas hoje estudamos muitas coisas. Quer ver? Nós vimos a diferença entre circunferência e círculo. Também estudamos os elementos de uma circunferência: corda, raio e diâmetro. Nós também vimos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Estudamos também um valor aproximado de π, 3,14. Vimos como calcular o comprimento de uma circunferência, C igual a 2πr, e também a área de um círculo, A igual a πr ao quadrado. Espero que tenham curtido a aula. Aguardo vocês na próxima. Um abraço!